Boa noite, gente. Tudo bem? Conseguem me ouvir aqui? Gláucia Flores. Eli, tá aqui. Nossa, pontualidade, hein? Deixa eu mandar um convite pra todo mundo convidado. Certo. Tomara que dê certo agora a nossa imagem. Ó, tô vendo. Agora tô vendo a Gláucia. Tá vendo alguma coisa que não sei o que é. Você tá me vendo, Gláucia? Tô vendo. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem. Tudo certo por aí? Ó, convidei Eli, mas não sei se ela recebeu o convite aí. Espero que sim. Tomara que dê certo. Vamos convidar as pessoas antes da gente começar aqui. Vou mandar um monte de convite para as pessoas ficarem com a caixa de direct bem cheia. E aí a gente ganha na insistência. As pessoas vão assistir essa live, lógico. Pronto. Encerrar virada, né, Fernando? É Encerrar virada verdade. política. Caramba, eu só tava pensando que mais de 10 horas e alguns minutos Uhum. de conversa com pessoas. Foi muito legal falar com essas pessoas e trocar Profissionais experiências. maravilhosos você trouxe, Profissionais né? maravilhosos. E deixei por último a pessoa melhor de todas, Cláudia Todos. Flores. Não, eu estava assistindo a live anterior, que tem tudo a ver também com, né, que a gente vai falar hoje, né, aqui na minha fala, né? Sobre Deixa... a questão da meditação, tudo mais também, né? Nossa, é muito, Tem a ver muito. com saúde mental, né? Enfim. Qual dessas últimas aí você gostou mais? Que tema que você Gostei curtiu? Qual de tema que você não gostou? todas. A da medicina integrativa hoje também, eu fiquei apaixonada na. Maravilhosa, maravilhosa. Já marquei minha consulta com ela, pra você ter uma Eu vou ideia. marcar Não, uma consulta com ela, sem dúvida. maravilhosa, maravilhosa. Falei, que isso? Espero que ela Já atenda online, né? Acho que atende, deve atender, né? atende, atende. Vou atender, vou marcar online. Infelizmente não vou poder ir lá no Rio Grande do Norte presencialmente, mas Sim, adoraria ir também. Mas muito legal, né? Poder. Ela realmente tem um olhar bem, bem diferente, assim. Isso a gente. eu tô precisando dela na minha vida. Eu também. Ela já tá cooptada aí pra ACO, agora já era. Não tem como fugir mais. Vamos falar, então vamos começando a nossa conversa aqui sobre saúde mental, que é o nosso. Ah, ele tá mandando uma mensagem aqui, vamos ver o que ela. Não sei, acho que ela não tá conseguindo Carol, entrar. Carol entrou. Tá Faz tempo que eu não falo com a Carol. conseguindo entrar. A Carol, deixa eu ver, a Carol. Lojinha da Carol. A Carol. É verdade, também faz tempo que eu não falo com ela. Vou fazer uma live com a Carol. E a gente vai falar então sobre, enquanto ele vai, já perguntei aqui pra ela se ela vai conseguir entrar, que ela tá com problema no... Esse problema de envio de convite, recebe, não recebe e tudo mais. Mas daqui a pouco acho que dá certo. Aí a gente marcou essa conversa aqui para falar sobre saúde mental, importância da saúde mental para pacientes oncológicos, certo? Sim, sim. Depois de a gente ter falado, olha só a sequência, a gente falou sobre medicina integrativa, a gente conversou aqui também sobre a prática de exercícios físicos, a importância para as pacientes oncológicas e para as pessoas em geral. A gente conversou sobre meditação e yoga, né, uma prática importante para pacientes oncológicas. E tá bom, Eli, ela falou que não tá achando o convite. Pode mandar o convite aqui então pra gente. É nessa caixinha embaixo aqui que tem duas pessoas assim, tipo um avatar, vai aparecer ali se só dá um OK, senão você manda e a gente só aceita. E agora a gente falando pronto, chegou o convite. E agora a gente vai falar de saúde mental. Agora ele vai entrar. A Carol acabou de chegar da academia, então, Carol, você tem uma maratona de lives. Cancela o Netflix e vem assistir as lives da ACO, que tem 3 muito legais aí, muito melhor do que séries do Netflix, é mentira. Mas para você
assistir conteúdos interessantes aí sobre exercícios físicos, práticas meditativas, medicina integrativa, é bem legal. Ele, a gente aceitou, agora só não sei, eu não consigo de verdade saber se ela tá online ou não. Não Aqui para mim consigo tá só você. Mandar, tá? De novo. Só aceitar. Que coisa estranha. Pronto. Por onde a gente começa, Glaucia, falando sobre a importância da saúde mental para pacientes oncológicos? A importância da saúde mental, antes de mais nada, é para todo indivíduo, né? Para todo mundo, mas para pacientes oncológicos que vivem uma situação de estresse, de dor, de incerteza, um monte de coisa. Sim. Por onde você começaria falando sobre esse tema? Oi, Eliana, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu ouço, mas eu não vejo, não consigo ver ele. Então, mas para não ter esse problema de entrar e sair, e entrar, então eu vou só vou te ver depois que acabar a live, porque aí dá para aparecer nós três. Infelizmente. Ele não vê, só a gente que vê ele ali. Não vejo suas reações. Quando você estiver sorrindo, você manda uma carinha. Quando você estiver em dúvida, você manda uma. Não dá para ver por enquanto. Eu não tenho muita prática com essas coisas, não, da tecnologia. Então, eu acho que eu não vou conseguir ficar mandando carinha, mas tá bom. Tô brincando, é brincadeira. Mas pode ficar tranquilo que o importante é você participar. E faz tempo que faz muito tempo que eu não falo com você, então que bom que você tá aqui. Eu que agradeço, Fernanda. Muito, muito legal, tenho muito carinho por você e muito legal que você está aqui nessa live. Tá. Eu que agradeço, tá? Estou honrada de estar aqui com vocês dois nessa live, né? A Glaucia é uma pessoa tão querida, você, Fernando, também, né? E é que eu digo que a Glaucia, eu estava aqui pensando antes de entrar, né? E a Glaucia, ela entrou na minha vida, assim, no momento que eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, ela ter... olha, eu digo assim, foi anjos que colocaram ela na minha vida. Então, assim, para mim, quando você falou que seria com a Glaucia, eu não pensei duas vezes, né? Aí eu disse, não, claro que eu vou. Olha você vai começar a me pegar Maravilha. É verdade. É isso, sim, né? Ainda bem, já começou dando depoimento. Mas é isso, assim, eu perguntei, não sei se você conseguiu ouvir ali no começo, perguntei assim para a Glaucia, por onde a gente começa falando? Porque, assim, não é a primeira vez que a gente fala sobre saúde mental aqui, em lives. A Glaucia fala isso toda hora, né? Porque, enfim, é parte do trabalho dela. Mas, assim, por onde a gente começa falando de saúde mental para paciente oncológico, sabendo de todas as situações de estresse, situações de dor, situação de incerteza e tudo mais. Eu queria ouvir de vocês duas, assim, por onde vocês acham que essa conversa deve começar? Que tipo de abordagem, que tipo de assunto é interessante para a gente compartilhar com as pessoas aqui? Vamos começar definindo o que é saúde mental, então? Isso, isso que eu ia falar. Né? Saúde mental, na maioria das vezes, as pessoas associam, né, a transtornos mentais, né, a ausência de transtornos mentais, enfim. Mas não é, né? Saúde mental é muito mais do que isso. Tudo é saúde mental. Tudo que foi falado até agora nas lives tem a ver com saúde mental, né? Saúde mental tem a ver com a qualidade das nossas relações, com os outros, com a gente mesmo, a nossa autoconfiança, a forma como a gente se coloca no mundo e se expressa, né? Tudo tem saúde mental, tudo perpassa, né, a nossa questão das nossas emoções também, né? Tudo nos atravessa de algum modo, né? E o câncer, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele chegando, né? Ele causa um impacto muito grande
na vida como um todo da pessoa, tanto física como emocional, né? Como muitos pacientes relatam, né? Tudo sai do lugar, né? A pessoa perde o chão no momento do diagnóstico, né? A maioria dos relatos são nesse sentido, né? Que a pessoa se perde muito, ou seja, impacta diretamente a saúde emocional, né? Psíquica, né? Psicológica. Tudo fica muito, muito, muito aterrorizante na maioria das vezes, né? Porque até porque o estigma da doença ainda é muito grande, por mais que a gente saiba que hoje o câncer é uma doença tratável, curável, né? Cronificável, enfim. Mas o estigma ainda é muito forte, então causa muito medo, né? O medo, tristeza e raiva são uma das principais reações, né, e sentimentos que os pacientes apresentam, que os estudos também mostram, né? Dentre outros, claro, mas os mais, né, presentes em todas as fases, né? Se a gente for pensar, desde o diagnóstico, durante o tratamento, pós-tratamento, o medo da recidiva. O medo, ele é uma das emoções que mais está presente, né? Ali no dia a dia do paciente oncológico e também da família, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Eliana, aqui para a gente ir falando? Então, ouvindo você falar, aí eu estava fazendo toda, a minha mente já foi lá pensando desde que eu, né, tive o diagnóstico, que é tudo isso que você falou, né? A gente perde o chão. Eu digo, a minha expressão de usar isso é assim, é como se um buraco negro abrisse naquele momento, né? Que eu estava no consultório médico e ele abriu o exame, o diagnóstico da biópsia, e me comunicou. Então, graças a Deus que eu estava com meu marido, porque abriu um buraco negro e é como se eu tivesse caído lá dentro. Eu não lembro de praticamente quase nada. Então, ali começou todo um sofrimento, né, na minha vida, e até eu aprender a lidar, começar a aprender a lidar, eu passei por muito sofrimento, né? E eu digo, muito sofrimento emocional. Meu sofrimento não era, eu não tinha dor física, eu nunca tive, graças a Deus, com câncer, dor física. A não ser nas cirurgias, né? Que a gente sempre fica, tá, o pós-cirúrgico, enfim. Mas eu não tive essa dor física, mas a dor emocional, ela foi muito forte, né? E eu tive que aprender a lidar com isso. E o que me trouxe esse equilíbrio, aprender a lidar com isso, foi a psicologia, né? Foi eu partir, que até então na minha cabeça eu não precisava de terapia. Imagina, eu precisava de terapia? Não. Aí entrou a terapia na minha vida. De início foi a terapia que eu tinha no consultório, na clínica que eu fazia tratamento, mas aí depois foi mudando, enfim. E até aí surgir. Antes de você, eu tive 3 outras psicólogas, aí depois surgiu você. E você surgiu num momento muito difícil, que foi a minha primeira recidiva, né? Então, as pessoas, a gente tem a necessidade disso, né? A gente tem a necessidade de conversar com outra pessoa que não seja a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, porque elas passam por sofrimento também e você não quer, né, que sofra mais. Então, assim, aí, Gláucia, eu fico pensando, né, mas para as pessoas entenderem um pouco, a partir de tudo isso, porque você precisa ter a consciência que você precisa disso, né? Você precisa ter essa clareza de que você precisa de ajuda em um certo momento. E como que a gente pode, tipo, ajudar as pessoas a entender isso, sabe? A ter essa clareza. Bom, agora eu preciso de ajuda, porque às vezes eu vejo que mesmo as pessoas precisando, elas não... É como se fosse assim, não, eu sou forte, eu vou conseguir sozinha. Então, não sei como que na psicologia existe alguma abordagem, né, de se trazer para poder a gente chegar até esses pacientes. Bom, vamos lá. Acho que aí tem 2 pontos, né? Eu acho que hoje já mudou
muito as pessoas, né? Principalmente dentro da oncologia, eu vejo uma abertura maior dos pacientes, das famílias, né? Que muitas vezes são elas, inclusive, que nos procuram. Claro que ainda há muita resistência, né? Como você disse, eu não preciso de terapia, né? Mas muitas vezes passa também, dentre tantos fatores, né? Da resistência pessoal, né? Enfim, de ter que estar lidando já com tanta coisa e ainda ter que encarar, lidar com o sofrimento emocional. Mas também tem o desconhecimento do que faz um psicólogo, afinal, né? Muitas vezes as pessoas têm medo do psicólogo. Isso é culpa dos psicólogos, né? Que nunca foram muito acessíveis no levar informação para as pessoas de uma forma, né, mais clara, né? De descer um pouco do seu pedestal, né? E tornar tudo mais acessível. Entender o que é um processo de terapia é muito importante, né? Eu sempre que eu percebo que a pessoa é a primeira vez que está chegando, por exemplo, né? É importante explicar por que ela está ali, o que eu vou conseguir ajudar ela, o que ela quer que eu ajude, né? Isso eu acho que é um primeiro passo, ter mais clareza, né? Da importância também das emoções no processo, né? Uhum. As pessoas dão importância também para tudo, né? Para alimentação, para atividade física, elas vão no médico, elas cuidam de tudo, mas elas negligenciam a parte emocional, né? Muitas vezes porque é mais doloroso também. Eu sempre digo que fazer terapia não é para os fracos, né? Porque sentar e ficar olhando para si, falando de si, né, é uma tarefa que também demanda muita energia, né? E muita, né, para você estar se olhando, né? Se ouvindo também. E o paciente, assim, tentando explicar um pouquinho, né, do que é o psicólogo nesse momento, essencialmente dentro da oncologia, né? O que faz o psicólogo oncológico? Só para até as pessoas tirarem um pouquinho desse medo, né? Quem sabe procurarem mais a psicologia. O paciente que chega, né, gente, assim, para nós, para a psicologia, enfim, ele chega tomado de emoção, né? Principalmente o medo, a tristeza, ele vem encharcado, né, com as emoções à flor da pele. O que ele precisa, né, primeiramente é o colo, né, da gente, esse acolhimento que ele vai receber. Mas o que a gente precisa é que uma das tarefas do psicólogo é ajudar, digamos assim, vamos pensar, sabe um balanço? Balanço quando a gente era criança, né, que tinha uma pessoa empurrando, né, que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. O paciente que chega, vamos tentar fazer essa analogia, ele está parado no balanço, né? Na maioria das vezes paralisado por alguma emoção, né? Com muita ansiedade, com muito medo, muita tristeza, muita desesperança, ele está, né, vibrando na emoção, né? E não está trabalhando muito racional, né? O psicólogo, ele entra para empurrar esse balanço, né? Para fazer esse balanço para frente e para trás, para lembrar que além da emoção, existe um lado também racional, lógico, que precisa ser também ativado nesse momento para conseguir enfrentar melhor tudo que vem pela frente, né? Quando a gente começa a trazer razão também, né, para lidar com as emoções, tudo começa, né? Os estudos comprovam, quanto mais a gente tem o equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, né, entre a mente emocional e a mente racional, né, a terapia comportamental dialética fala muito disso, né, melhor o paciente vai enfrentar e vai ter melhores respostas quando há esse equilíbrio. Então, é como se a gente fosse essa pessoa que está empurrando o balanço, né? O processo de terapia, ele é um pouco isso também. Além de, claro, né, de ajudar no enfrentamento, né? Enfim, de ajudar a pessoa a enfrentar cada fase, né? Mas é muito isso, né? Porque a pessoa está só na emoção, né? Então, a gente precisa fazer circular. E a maioria das pessoas, o ser humano, né? Ele tem muito essa coisa de ficar no 8 ou 80, né? O paciente oncológico, ele tem assim, o que eu preciso parecer... Ele não se permite sentir o que ele está sentindo, porque ele quer parecer, eu devo me sentir assim, né? Eu tenho que agir assim, então ele se veste de uma armadura e muitas vezes não se permite sentir, né? O que é péssimo, né? Não entra em contato com as emoções. A grande questão não é deixar de sentir as emoções, é senti-las sim, né?
mas não deixar que ela domine, como quando o paciente chega dominado pela emoção e paralisado pelo medo. É aprender a lidar, aceitar a emoção, nomear as emoções, os sentimentos, né? Quando a gente nomeia, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, acho que um pouco do processo, né, que o psicólogo tenta, né, ajudar cada pessoa, e principalmente nesse âmbito, né, da oncologia, é isso, né, gente? É fazer com que o paciente entenda que dá para circular, que ao mesmo tempo que ele tem medo, ele pode também ter coragem, que ao mesmo tempo que ele se sente triste, ele pode também ter esperança, que ao mesmo tempo que ele tem momentos alegres com a família, ele também vai se sentir triste, vai chorar, né? E que não é fraco por isso, que é natural ter emoções e sentimentos humanos, né? É fazer a pessoa entender o que ela está sentindo, né? Às vezes a pessoa não consegue nem dizer o que ela sente porque ela não tem trabalhado, né, dentro dela, assim, não é acostumado a pensar, né? As gerações mais novas estão um pouco diferentes, mas a gente vem de uma geração que não falava de emoção e de sentimento, né? Não se falava nisso. Hoje que a gente está tentando fazer melhor, né? Até com as nossas crianças, mas então é muito difícil lidar com tudo isso, né? Acho que me fiz entender mais ou menos um pouquinho. Sim, com certeza, com certeza. É isso mesmo, é isso, Grosser. Assim, é tudo isso que você disse. Uma coisa que mais me toca aí nessa sua fala é a questão de que por exemplo, Eliana, na minha geração, realmente, a gente era proibido de colocar os nossos sentimentos, né? É a questão do choro, não chora. Pra que chorar, né? Para de chorar, sei lá. Essas coisas, hoje, que eu dei continuidade nessa questão da terapia, né? Eu continuo com outra psicóloga, e que eu consigo entender a importância de a gente se expressar, de nomear os nossos sentimentos, como você mesmo disse, que eu não fazia antes. Eu tenho uma grande dificuldade disso, né? Eu estou aprendendo agora. Hoje em dia eu consigo me colocar um pouco mais, porque até então era muito difícil, né? E hoje em dia eu entendo muitas reações que eu tenho, que eu tinha, né, e tenho na minha vida diária, com aquela questão que a gente diz que são os nossos gatilhos, né? Por que dessas coisas? Então, isso tudo foram coisas guardadas lá dentro da gente que a gente não podia expressar, sentimentos que não podiam ser expressados. E essa questão do diagnóstico do câncer e eu ir para a terapia foi a melhor coisa que aconteceu, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque hoje em dia eu estou praticando o autoconhecimento, né, com tudo isso, e eu estou me conhecendo, eu estou me entendendo, né? E é isso. O câncer, ele é difícil, mas é algo que é possível a gente conviver, né? Desde que a gente entenda que a gente é vulnerável, o tempo inteiro a gente é vulnerável, e a gente precisa entender isso. E é mais ou menos um pouquinho disso, né? E a questão também que o paciente sofre muito também, né? Que a gente percebe, né? Porque o câncer, ele tira... A gente não tem certeza de nada na vida, né? Mas a gente acha que tem e acha que tem controle de alguma coisa, né? E o câncer, ele vem e mostra que não existe certeza, não existe controle, né? E isso causa muito sofrimento, né? Principalmente em pessoas muito ansiosas e mais controladoras, né? Mas vou ficar curada mesmo? Quanto tempo vai durar o tratamento? Como que vai ser? São perguntas que não se tem resposta, né? Porque não existe 100% na medicina. E isso, para muitas pessoas, é extremamente sofrido e angustiante, a falta de certeza, né? Então, você trabalhar isso também, né, com a pessoa, com o paciente, a lidar com essas incertezas, né? E quando a gente aceita que realmente a gente não tem controle, tudo passa a fluir também melhor, né? Porque é um sofrimento você querer controlar o incontrolável, né? É uma das coisas que mais alimenta a ansiedade é a tentativa de controle, né? Porque a gente não tem realmente, né? E isso causa muita angústia, né? E também os cânceres ginecológicos, por exemplo, eles estão em segundo lugar dos tipos de câncer que mais causam depressão, por exemplo, né? Primeiro vem pulmão,
depois os ginecológicos, a mama, intestino e não lembro qual o outro. Então, assim, são tipos de câncer que têm um impacto, né, muito significativo na questão emocional do paciente. E também lembrando que pacientes deprimidos, pacientes que têm uma angústia crônica, que a gente chama, né, na oncologia de estresse, né, que é esse sofrimento, né, decorrente do adoecimento por câncer. Pacientes que têm, né, essa tristeza crônica, eles tendem, né, os estudos têm cada vez mais comprovado, tendem a ter uma pior resposta ao tratamento, né? Então, veja a importância que tem, né? E, infelizmente, não é dada a devida atenção. O emocional, ele também tem um impacto na resposta e no prognóstico, né? Por quê? Porque uma pessoa que está deprimida, ela adere menos ao tratamento, ela interna mais, ela se nega muitas vezes a fazer o que tem que fazer, né? Como ela está deprimida, também o sistema imunológico também não reage como tem que reagir. Então, é tudo ligado, né? É uma coisa só. Então, é a importância, e a gente percebe isso claramente, né? Pessoas que estão com um estado emocional melhor, são mais esperançosas, né? A esperança, a espiritualidade é um fator protetivo, inclusive, durante o tratamento, né? É um recurso de enfrentamento excelente, assim, que a gente estimula, né? Então, assim, um paciente esperançoso, proativo, né? Que busca, que se informa, que tá, né? Que tem um suporte, que tem uma rede de apoio, esse paciente tem uma história, né? Aquele que é mais depressivo, que não tem tanto apoio, né? Que ele, é como eu brinco com os pacientes, já foi para a guerra achando que já perdeu, né? Esse é diferente, né? A resposta interna mais, tem mais sintoma, né? Assim, é completamente, né, diferente dependendo da forma, né, que a pessoa escolhe enfrentar, né, o câncer. Eu falo demais, gente, se eu ficar falando, eu tô falando. Glaucia Flowers. Glaucia Flowers, ó, seguinte, tem várias perguntas, mas eu vou começar uma por vez, para a gente ir dialogando aí. A instabilidade emocional durante o tratamento é um negócio frequente, assim. A gente vê muitas pessoas relatando isso, né, inclusive. Instabilidade emocional. Uma hora está bem, de repente, sei lá o que acontece, pode ser a ansiedade por um exame, de repente ela começa a sentir algum sintoma e daí pronto, assim, aquilo já dispara, como ele falou, pode ser um gatilho de uma forma negativa para essa instabilidade dominar a paciente, a pessoa ali. Aí, minha pergunta para você é o seguinte, assim, como é que, assim, eu sei que cada indivíduo né, a psicologia, você como profissional vai trabalhar com cada indivíduo e tudo mais, mas de maneira geral, assim, como segurar a onda para algo tão complexo como isso aí? E realmente, enfim, faz todo sentido, né? Não é brincadeira, né? Um negócio que realmente deixa... Às vezes a gente fica ansioso por menos. Imagina numa situação como essa. Sim, sim. Porque traz a nossa finitude para perto, né? A gente sabe que somos mortais, né? Que nós vamos morrer um dia, né, Fernando? E ele... mas o diagnóstico de uma doença, né, como o câncer, que é uma doença grave, que é uma doença complexa, que é um tratamento que é desgastante, que é doloroso, e sim, coloca a nossa vida em risco, né? Traz a possibilidade de morte que a gente acha que vai morrer um dia para mais perto, né? E isso também causa muita angústia, né? Muita incerteza. E essa instabilidade também diante de todo esse cenário, né? Que é novo, que a pessoa precisa, né, aprender uma vida nova, na verdade, né? Ela vai sair do trabalho, ela vai ter que mudar de trabalho muitas vezes, ela vai, às vezes... Né, tem, às vezes, muitas vezes, o abandono do parceiro, 75% dos homens abandonam as mulheres, né? Se eu não me engano, essa pesquisa é de câncer de mama, né? Mas, enfim, em geral, também existe o abandono, né? Então, são muitos aspectos, né? Que geram toda essa instabilidade emocional, que, como eu falei, a pessoa fica mais no emocional e a gente precisa trazer aspectos racionais, fazer com que ela pense, que ela tire informações. Quando a pessoa busca informações de qualidade, isso alivia a ansiedade, né? Eu sempre digo, quando eu trabalhava em um hospital, gente, eles chamavam a gente para atender um paciente mega ansioso, que estava chorando,
Aí a gente vai lá, atende. Aí, o que você fez que ficou bem? Eu digo, informei, comuniquei, conversei, a pessoa estava perdida e não entendia. Informação alivia. Aí parece que a gente é milagreiro. Eu digo, não, psicólogo não é milagreiro, a gente só conversa com as pessoas, vocês têm que aprender a conversar também, né? E dar as informações que as pessoas precisam, né? Uma das coisas que alivia, até minimiza um pouco essa instabilidade, é saber em que chão eu estou pisando, né? Ter um mínimo de previsibilidade. A gente está certo que a gente não tem controle, mas a gente pode ter um mínimo de previsibilidade, né? De saber que eu posso ter tais e tais reações. Tem médicos que não falam, que não orientam o paciente, né? A equipe às vezes não orienta. Aí o paciente começa a ter um monte de reação lá, fica desesperado, não sabe que aquilo é natural de ter no processo que está fazendo químio. Então, informação, né? É uma das coisas que... E a forma da comunicação também, né? De ser feita com o profissional, que é um dos grandes pecados, né, da área da saúde, que infelizmente os profissionais têm uma grande falha nesse aspecto, né? Também gera muito sofrimento, né? A maioria dos pacientes, assim, vem de um sofrimento muito grande pela falta de conversa com o médico, né? De ter as suas dúvidas, né? Esclarecidas. Tem uma pergunta nesse sentido, sim. Você acha que, por exemplo, imagina só, num diagnóstico, a abordagem que um médico faz para comunicar que a pessoa, por exemplo, tem um diagnóstico de câncer ou possivelmente uma recidiva, essa forma de comunicar, ela tem um impacto, digamos assim, muito forte nessa questão, assim, ou seja, significa que se você tivesse uma forma de comunicar usando, sei lá, uma técnica de comunicação não violenta, sei lá, muita empatia ali, isso deixaria menos sequelas como um todo, assim, porque realmente fico pensando aqui, porque não é muito frequente, toda hora alguém me fala assim, o médico foi assim, assim, assim. Faz sentido? Completamente, né? Teve uma época, né? Agora até que não tá tanto, mas teve uma época que a maioria dos pacientes chegavam para mim com trauma do momento diagnóstico, né? A forma que a notícia é dada, os médicos eles não têm comunicação de notícias difíceis na faculdade, né? Eles não desenvolvem essa habilidade, então eles têm muita dificuldade nisso, né? E algumas faculdades raras já têm, né? Algo nesse sentido, mas é raro. Então já vem daí, vem de berço, né? A falta de habilidade para dar notícia difícil. Os que conseguem é porque normalmente já tem mais a facilidade, né? E às vezes também buscam se aprimorar, porque é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Você não precisa nascer sabendo se comunicar, né? Eu não sabia nem comunicar, eu não dava aula, não dava palestra, eu era tímida. Estar com uma live aqui há 10 anos atrás era inimaginável. Mas a residência, por exemplo, treinou isso. Hoje, para mim, é muito fácil falar da aula, da palestra, porque a gente vai desenvolvendo, né? As primeiras foram terríveis, mas não sei se ainda tá bom, né? Mas pelo menos a gente está tentando melhorar, né? Então a gente pode ir desenvolvendo, né? Só que aí vai do profissional também buscar desenvolver, né? Para não gerar traumas, né? Aí entra também um aspecto, né? Também, né, Fernando? Normalmente o diagnóstico ele não é dado pelo oncologista, né? Pelo especialista em câncer, né? Normalmente o paciente ele vai, né? Ele tá com, sei lá, tá com um nódulo no seio, aí vai no mastologista, o mastologista ou ginecologista vai pedir um exame, tararararará, e é esse profissional que não é da área oncológica que vai dar o diagnóstico, né? Então ele tem menos manejo ainda, né? De comunicação de notícias difíceis, porque ele não tá tão acostumado a ver isso, né? Ele tá acostumado a fazer parto, enfim, fazer plástica, fazer sei lá o quê, né? Não está tão acostumado a lidar com coisas mais delicadas, digamos assim, né? Então vem daí. Né? Eu tenho assim, olha, se dá para escrever um livro de tanta aberração que eu já ouvi de paciente, sabe assim? E a pessoa fica traumatizada ao ponto de ficar com medo de ir de novo no médico, né? Olha, vou te dar um exemplo assim que até hoje eu nunca esqueço. Eu recebi a filha para tratamento, né, para fazer terapia, depois que a mãe já tinha partido, ela veio por causa do luto, e ela relatando, sabe como que o médico deu a notícia? Porque ela tinha, assim,
tanto rancor desse profissional, as marcas que o profissional deixa na pessoa são para sempre, né? Eu brinco com os meus alunos de medicina, vocês podem escolher. Vocês podem escolher ser odiados pela pessoa ou ser amados pelo resto da vida, pela forma que você comunica com eles, né? Esse médico, resumindo a história, foi ela, o marido e a paciente. Recebeu o diagnóstico, mostrar os exames. Ele não levantou, não olhou na cara deles, né? Assim, ela relatando, né? Mal olhou, abriu os exames. Eu lembro dela contando como se fosse hoje, assim. E disse... Aí ela perguntou, é câncer, doutor? Não, acho que é maligno, ela é maligno, ela assim... É um câncer devastador, que tem 3 meses de vida. Foi algo... Ele usou a palavra devastador, ela nunca esquece essa palavra. E se isso é forma de dar uma notícia para alguém, né? Se você tira nesse momento, você mata a pessoa. Psiquicamente, você mata a pessoa naquele momento, você tira a esperança dela, né? É uma crueldade, né? Falar algo nesse sentido. E assim, tem muitos, né? Parece que tem prazer até em falar, né? Que a pessoa tá com uma doença grave, né? Enfim. Então, esse é um dos exemplos, né? Das formas bizarras que, infelizmente, os pacientes recebem o diagnóstico, né? Sem cuidado. Né? Desculpa, Glaucia, você estava finalizando aí. Eu ia falar que nós temos contribuições aqui, a Luciana Mendes diz aqui, médicos oncológicos falam muito pouco com os pacientes na consulta, perguntam se tem alguma dúvida, mas nós temos tantas dúvidas que nem sempre sabemos por onde começar e nem sempre eles falam, é verdade, isso é um fato. Tem também aquilo que a doutora hoje falou na medicina integrativa, né, Fernando? A pressa, né? Hoje, a pressa dos profissionais, a pressa do médico, se é SUS é pior ainda, né? Porque tem 50 lá fora para ele atender. Às vezes ele até quer fazer um bom trabalho, mas ele não consegue, né? É muito complicado, né? Assim, e o paciente tem muita dúvida, né? E o que você faz em 5 minutos com as dúvidas todas que a pessoa tem? Né? Ela volta para casa com as dúvidas, né? Tem uma dúvida agora aqui. Quando é esse tipo de situação, principalmente um diagnóstico e tudo mais, frequentemente, assim, a necessidade é mais de um desabafo, de uma fala dessas pacientes, ou pacientes, né, homens ou mulheres, ou realmente ela quer ouvir de você, na maioria das vezes, alguma palavra de conforto. Em qual das situações costuma... Repete que eu estava lendo a da Tânia aqui e aí eu perdi o teu raciocínio. Tá bom, vou repetir. Ó, quando você tem uma abordagem com pacientes oncológicos, eu fico imaginando aqui, o que acontece com mais frequência? As pacientes terem a necessidade de fala, então elas vão lá no consultório, falam, né? Principalmente nesse diagnóstico inicial, ou elas querem ouvir de um psicólogo oncológico, uma profissional como você, algo que as conforte, que fique, opa, agora, ok, entendi. Qual dessas situações é a que predomina? As duas, né? Não sei se tem uma que predomina. Claro, a pessoa está com muita necessidade de falar, sim, né? Mas também de entender aquilo, né? E acho que talvez mais de receber conforto, né? E entender o que é aquilo, de a gente conseguir... eu brinco, né, que no primeiro atendimento a gente precisa fazer uma faxina na cabecinha da pessoa, né? Porque ela vem com tanta crença, tanto estigma, tanto medo e mito, que isso faz a pessoa sofrer mais do que ela deveria, né? Às vezes o câncer é super curável, é super tratável, né? E a pessoa acha que vai morrer inevitavelmente porque ela ouve todo mundo falar que esse câncer mata, né? Então, a primeira coisa sempre... Eu busco sempre esclarecer, né, o que vai ser o tratamento dela, né, o que vai possivelmente acontecer, o que pode ser esperado, porque isso, eu preciso nesse momento, quando ela chega, né, apavorada pelo diagnóstico, fazer com que ela saia sem esse pavor, né, esse é o meu objetivo principal, por exemplo, né, do psicólogo nesse momento, é fazer com que ela acalme, né, e entenda que não é o fim do mundo, né, que tem jeito. Né? E isso, por si só, já dá um alívio muito grande, né? Ela entende, né?
Enfim, a gente, às vezes não é de primeira também, né? Porque às vezes a pessoa é difícil. Principalmente os mais idosos, né? Que tem muitas crenças, né? Porque eles vêm de um tempo que realmente o câncer matava e matava muito de uma forma muito sofrida, né? Então, você tirar a crença de um idoso é muito difícil, né? É difícil. Mas acho que é mais ou menos isso, Fernando. Acho que é ser acolhido, falar e também buscar, né, esse conforto mesmo, né? É um colo, né? Semana passada, só para ilustrar, eu recebi uma ligação, né? Era um paciente que veio indicado por um outro paciente, e só de quando ele ouviu minha voz, já começou a chorar. Eu nunca vi ele na vida, né? Ele assim, eu só preciso de colo nesse momento. Você me atende? Eu digo, oh meu Deus, venha, né? Então, assim, a pessoa, quando ela chega querendo realmente o colo, né? Eu acho que é muito isso também. E aí a gente vai organizando a casa, né? Junto com a pessoa. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para Eli agora, que ela tá. Eu não estou vendo Eli por aquele motivo Pode falar. técnico, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para Eli. E depois a Glaucia pode complementar essa questão. Mas eu queria saber o seguinte, Eli. O que nunca, jamais uma paciente oncológica gostaria de ouvir e que eventualmente ela ouve, e isso pode ser de médico, de familiar, de tudo mais, porque a gente sabe que essas falas eventualmente elas criam um trauma. Então, o que você, como paciente e como uma pessoa muito esclarecida e que está com a terapia em dia, pode falar a respeito disso? Ai, Fernando, assim, tem várias coisinhas, né? Mas eu não sei nem se é o fato de ouvir, né, o que as pessoas dizem. Eliana, o que mais me incomodava, o que mais me incomoda, porque assim, eu não tenho problema de falar que eu sou paciente oncológica, eu nunca tive esse problema. E aí, tem algumas pessoas que quando eu falo, eu sinto no olhar e no olhar e na forma dela se expressar, né, sem dizer nada, puxa vida, coitada. Sabe, assim, aquela questão do coitada, de que, sei lá, vai morrer, como se ela não fosse essa outra pessoa, né? Então, isso é o que mais me incomoda. Mas, eu mesmo, como Eliana, nunca ouvi muitas, não ouvi fala de outras pessoas, eu não me lembro, de verdade, Fernanda, eu não me recordo, é isso que eu te falei. A questão de sentir e perceber na expressão do olhar, do rosto da pessoa, me dizendo, coitada, sabe? E assim como tem outras pessoas que se expressam diferente, né? De dizer assim, poxa, Eliana, acontece muito isso. Não sei, acredito que sim, porque eu sou uma paciente oncológica que não tenho, vamos dizer, cara de paciente oncológico. As pessoas querem que a gente tenha uma cara que eu não sei qual é, né? Que a gente não sabe qual é. E então, uma coisa que eu ouço sempre é assim: nossa, você não tem cara de quem tem câncer, por exemplo. Não, eu estou em remissão, não tem, mas tudo bem. Uma paciente que faz tratamento oncológico, entendeu? E então isso às vezes me incomoda, essa questão mesmo, porque eu não sei se a gente precisa ter, se existe uma cara, né, que talvez eu entenda que o que é uma cara de pessoas é a cara de quem está morrendo, né? Isso, exatamente. Então eles querem ver uma cara de quem está muito mal, né, de sofrimento, né, é isso que eu imagino. E como eu não né, desde que eu tive o diagnóstico, mesmo quando eu estava em sofrimento emocional, eu sempre eu sempre fui uma pessoa que procura o lado positivo das coisas, né, eu precisei de ajuda, sim, em certos momentos, até eu voltando um pouquinho aí atrás do que a Glaucia falou, do que a gente estava falando, que o Fernando perguntou, acho que foi na resposta do Fernando, que a questão de os médicos, como que os médicos trazem as informações, né? Eu lembro que quando eu comecei com a Glaucia, eu não sei se a Glaucia se lembra disso, de um relato meu,
que a Sim. médica, o meu Foi sofrimento muito terrível também. grande, que eu fiquei sabendo que eu era uma paciente paliativa, que até então eu nem sabia o que era, por um relatório que ela fez para eu levar no meu trabalho, para eu poder me afastar do trabalho. Então, ela fez aquele relatório. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ler direitinho, estava assim, paciente oncológica em tratamento paliativo. Nossa, aquilo lá já... Aí vai eu pro Google, né? Vai ler, corre lá no Google, sabendo o que era aí, paliativo. Então, aí quando eu li lá, enfim, né? Até eu ter todo o esclarecimento, que aí eu fui procurar outras coisas. Foi um momento da minha vida que eu parti eu parti desesperadamente para informações de qualidade. Até então eu não procurava muito, mas aí eu fui. Que foi quando eu encontrei outras organizações, né, que têm essas informações. Encontrei a ACO, a Oncoguia, enfim. E eu lembro que eu encontrei nesse meu caminho as pacientes oncológicas, a Anne, a supervivente, e aí eu desesperadamente, eu conversava com elas e eu comecei, né? Aí que eu fui entender o que era parativo, o que era, né? Mas aquilo me fez muito mal, porque definitivamente naquele momento eu me senti uma pessoa que estava morrendo, porque ela me matou um pouco naquele momento, né? Até eu voltar, né? Tem que conversar com a pessoa, explicar o que é, né? Ela não me explicou nunca. Nunca ela fez essa explicação. Aí tem toda uma história em cima disso, mas foi muito, muito, muito forte para mim, muito terrível. Né? Tem várias contribuições aqui de falas. Vou passar geral, depois a gente volta tudo. Pode ser? Pode. Psicocláudia trabalha com pacientes oncológicos e o que vocês poderiam dizer sobre a dor? Eles relatam, alguns, né, que não tem medo da morte e sim de sentir dor e tudo mais. Então, depois a gente fala sobre isso, a Glaucia vai falar. A Tânia diz assim, tem gente que quer que diga que é coitada, ser vítima faz parte da forma como lida. A Carol está falando aqui, isso, desinformação das pessoas e o estigma vem à tona sem querer. A Andressa está dizendo, Eliana, isso é muito real, o que você falou, falta empatia por parte das pessoas. E aí a Tânia está falando de novo. Também, né, essa questão do que se ouve, né, que incomoda, por exemplo, que eu vejo que incomoda muito, causa muito sofrimento, e as pessoas, os pacientes ficam muito chateados, é quando chega isso, eu acho que não tem um paciente que não tenha acontecido isso na vida, me digam se estou errada, é quando chega alguém dizendo, nossa, fulano morreu dessa mesma doença que você tem. É uma falta, assim, de sensibilidade, né, de empatia, que é assim que eu fico chocada, né, quando alguém diz isso. Será que ela não pensa, né, que, tipo, você tem que falar coisas boas, não que fulano morreu. Por que não fala de quem viveu? De quem tá vivo, de quem curou, né? Eu tenho uma lista de pacientes curadas, que casaram, que tiveram um filho. Não, as pessoas têm que dar os exemplos de quem, infelizmente, né, acabou falecendo, não de quem tá bem. Tenho perguntas aqui agora polêmicas aqui para vocês. Essas são complexas, polêmicas. É polêmica. Ó, primeira coisa que eu queria saber, assim, vou falar o inverso disso, assim, você fala, tem que falar e a forma de como dar notícia, tem que falar coisas boas. Tem um outro lado que é aquele positividade tóxica e até onde isso vai. Essa é a primeira pergunta. E eu queria a segunda pergunta. E eu queria que as pessoas comentassem aqui também, escrevendo, porque, enfim, a Eli depois pode falar. Tem paciente que, eventualmente, quando alguma outra paciente recorre, eu vou falar com a paciente tal. E aí depois ela volta e fala, eu falei com a paciente tal, agora eu tô muito brava, porque aquela paciente falou para mim um negócio que eu detestei, assim. E às vezes, ao invés de uma paciente apoiar, ela se apoia na história da outra pessoa, que é completamente diferente da dela, e aqui coloca ela muito para baixo, assim. Então, entendeu? São duas perguntas, eu gostaria que vocês comentassem, as pessoas podem botar aí também nos comentários, que é bom.
essa positividade tóxica, né, seria as pessoas que, não, vai dar tudo certo, né, tá tudo bem, você vai vencer, tem que ser forte. O que que isso faz? Isso é uma tentativa de dar apoio? Sim, de certa forma, só que isso não dá espaço e não permite que a pessoa expresse o que ela sente. Né? A maioria sente, nossa, eu não posso nem falar o que eu tô sentindo, né, porque se eu falo, a pessoa diz, não, não, vai dar tudo certo. Para mim, isso demonstra uma grande dificuldade da pessoa em lidar com o sofrimento do outro, né? De ouvir o sofrimento do outro. As pessoas, em geral, não conseguem ouvir o outro hoje em dia, né? Tem muita dificuldade de escutar realmente, né? As pessoas, elas querem... Já perceberam que quando alguém vem falar, ah, aconteceu isso comigo, a outra pessoa sempre diz, pois é, comigo aconteceu isso também. Ou seja, você não escuta o outro. A pessoa não te perguntou o que aconteceu, ela está falando dela, né? E você não ouve o outro. As pessoas não se ouvem mais, né? Porque elas têm a necessidade de falar e rebater também com algo. E aí vira essa solidão, né? Porque a pessoa se sente muito só normalmente. E com esses discursos assim, né? De good vibe sempre, que tem que estar tudo bem, que tem que estar tudo, não posso reclamar, eu sou forte, eu não tenho que estar sempre, né? Não posso demonstrar o que eu sinto. Isso é muito ruim, né? Claro que a gente tem que manter, né, o alto astral, manter ser positivo e tudo mais, mas isso não significa que eu não possa sentir as emoções naturais que acontecem no processo do tratamento. Né? Uma coisa é você ser positivo e também se permitir sentir. Né? Agora, a questão é não permitir que o outro sinta, só ficar nesse discursinho de que, ok, tá tudo bem, maravilhoso, e você vai sair dessa. Né? Porque isso não não rola, né? Não ajuda ninguém. Não é, É Eliana? verdade. É, Eli, é isso. agora fala aquela história que a gente estava comentando aqui da segunda questão que eu perguntei, e acho que você tem bastante propriedade para falar. Às vezes você vai lá e fala assim, vou recorrer à paciente fulana de tal, e aí você vai lá, conta a sua história, a história dela é diferente, e aquilo, em vez de te ajudar, te coloca para baixo. A gente sabe que de vira e mexe tem relatos das pessoas aí, enfim, e rola assim. Acontece isso? É real essa história? E você já passou por uma situação assim e tudo mais? E até entender se acontecesse com você, se alguém vier abordar e realmente falar, Eli, eu quero uma. Você já passou por uma jornada e está bastante à minha frente. O que que você pode me dizer? O que que você diria exatamente? Tudo É, hipoteticamente. sim, sim. Então, essa questão de procurar ajuda com alguém, né? Falar, e a pessoa se colocar de forma que, em vez de me ajudar, né, me deixa mais para baixo, eu não tenho recordação de ter acontecido isso comigo, né? Tive é, é, as minhas experiências com isso, elas foram sempre boas. As pessoas sempre conseguiram me ajudar. Agora, na outra questão eu, eu acabei... Você perguntou se eu... Me perdi um pouco, Fernando, no que você perguntou. Eu perguntei, na verdade, até eu me perdi na minha pergunta, porque eu já perguntei mais de uma vez. Tem que rebobinar. Se alguém lembrar, fala aí o que eu perguntei, que nem eu lembro mais. Não, Mas eu perguntei assim. Ah, tá. Não, eu já lembrei. Graças a Deus. Sim, e quando eu fui solicitada por alguém, não é isso? É, Né? Se é eu, verdade, é verdade. É isso. Então, o que eu procuro dizer, né? Porque eu também não... Eu sempre fico muito com o pé meio atrás. Por quê? Porque eu penso o seguinte, cada um é um ser único, né? Tem uma experiência de vida muito diferente uma da outra. A minha experiência de vida é muito diferente, vamos supor, de uma outra pessoa que tem, às vezes, o mesmo tipo de câncer, o mesmo tipo de câncer que eu, vai. Então, aí eu penso assim, só que tudo que ela vive é diferente de mim.
Então, o que eu procuro dizer? Às vezes já aconteceu, que remédio você toma, você fez tratamento com tal coisa, como você se Comparação, né, sentiu. Eliana? O problema é esse, as pessoas se comparam demais, isso sofre. Isso, então, e é isso que eu digo. Aí eu digo o quê? Olha, para mim, Eliana, foi assim, assim, assim. Só que isso não quer dizer que para você vai ser igual, né? Porque você é um ser único, né? Que a gente, até hoje, naquela live que você fez, foi hoje, a farmacêutica, né, Foi Fernando? ontem. Foi ontem. Foi ontem. É que eu estava ouvindo hoje, tá certo. É que eu estou vendo as lives depois. E aí, eu percebi como que isso fica muito nítido, né? Ela falando que os animais têm as células iguais, só que o ser humano não, né? O ser humano tem dentro da célula de cada pessoa é diferente. Tem uma coisa que diferencia. É mais ou menos isso que ela disse. Exatamente isso que ela falou. Eu fiquei muito impactada, porque então é isso. Por isso que os tratamentos, para uma pessoa dá um resultado e para outra. Ela falou do Steve Jobs, né? Que ele, com todo o dinheiro do mundo que ele tinha, ele morreu de câncer. Sim. Então, é assim, às vezes passa isso pela nossa cabeça, né? Aquele sofrimento de que eu não tenho recursos financeiros para certos medicamentos, né, que estão aí, que eu poderia fazer uso, sei lá. Mas aí, aquele momento, me veio isso muito forte. Não é isso, a questão não é essa, né? Então, nós somos muito diferentes. Então, eu tento deixar isso bem claro, né, que vamos tentar fazer as coisas, procurar informações de qualidade, e trazer para a nossa vida, né? Como a questão da alimentação, da terapia, de como que a gente vai caminhar com esse tratamento, das coisas que a gente vai fazer, praticar nesse momento, para a gente poder ser da melhor forma possível, né? Mas cada um é cada um. Cada um, tem gente que tem a sensibilidade, muita sensibilidade para a dor, né? Qualquer coisinha é uma dor, é uma coisa muito forte, traz um sofrimento maior do que às vezes para mim. Então, tudo isso. Então, eu penso assim na pessoa como hoje em dia, tá? Porque é isso que eu falo, a gente vai amadurecendo e aprendendo com a vida. Então, assim, cada um é cada um, gente. A gente não pode se comparar ao outro em nenhuma circunstância, em nenhum momento, nem de tratamento, nem das questões que a gente vive na vida da gente, dos sofrimentos, porque às vezes o que é muito sofrimento para mim não é para o outro, né? Então, eu procuro me colocar dessa forma. E o paciente oncológico tem essa péssima mania, né, de se comparar e de querer ver como é que foi o tratamento do outro, o que o outro sentiu, o que o outro não sentiu. É que isso também traz uma certa inconforto, digamos assim, né? Que eu ia falar. O outro, né, e tudo mais, ver, mas é como eu bato muito nessa tecla, né, com os pacientes, assim, não se compara. Comparação é a raiz da depressão, né, assim, da depressão, da ansiedade, né? Então, deixa eu falar uma coisa que me traz, assim, é muito forte para mim, assim. Se a gente quiser se comparar, então vamos procurar as coisas positivas, tá? Não vamos procurar coisas negativas. Não vamos procurar o que não deu certo, o que de ruim aconteceu. Porque hoje em dia a gente tem essa tendência, né? Então, eu acho que é uma tendência assim, geral, né? Que a gente tem de as informações de má qualidade, informações mais aquelas informações que trazem mais negatividade, tristezas, elas são mais fortes, parece que a gente consegue internalizar mais rápido, sei lá. E as coisas positivas, o que é o bem, o que faz bem, o que dá certo, né? Enfim, essas coisas parece que a gente tem mais dificuldade de assimilar. E não deveria, né? Deveria ser ao contrário. Então, por isso hoje eu faço esse movimento. Eu estava lendo hoje sobre isso, inclusive, né? O ser humano tem a tendência de sempre ir pelo viés negativo das coisas. Isso tem uma raiz, inclusive, muito lá dos nossos ancestrais, que eles precisavam, né, caçar para comer.
e sempre tudo era um perigo, então tudo eles também têm uma história, né? Tudo era sempre para se proteger, né? Então eles já pensavam no risco e no perigo. E aí, claro, né, isso foi carregado nas gerações. Mas esse viés para sempre ver o negativo, né, nós seres humanos temos, e trabalhar isso, né, é uma ginástica emocional, como dizia uma paciente, diária. É Né? verdade. Ô, Gláucia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me veio aqui. A gente podia falar um pouquinho, né, você falar um pouquinho sobre a questão do apoio psicológico para os familiares, né? Em que momento isso poderia entrar e como que isso é importante? Sim. Eu sempre digo, né, quando eu dou aula, que os familiares também são nossos pacientes, né? Deveriam ser, pelo menos, porque eles também adoecem junto, né? É um combo, eu digo sempre, né? O paciente ele está inserido num contexto familiar normalmente, né? Então a família também adoece junto, né? E precisa, sem dúvida, procurar ajuda também e ter ser oferecido, se às vezes está tratando em clínicas, enfim. Né? Eu já tive muitos casos de que o marido às vezes buscou, só a esposa buscou, a família às vezes busca mais, às vezes até do que o próprio paciente, né? O momento, eu acredito, o ideal sempre é desde o início, assim, né? O suporte e tudo, né? A gente percebe uma diferença muito grande entre quem começou com o acompanhamento desde o início, seja paciente ou familiar, né? Do que às vezes lá no meio e tudo mais. Mas é muito importante, sem dúvida, né? Porque assim como muda a vida do paciente, muda a vida da família também, né? Principalmente para aquele cuidador principal, né? Que normalmente sempre tem um, né? Que mais acompanha, que é aquele que está ali sempre, né? O tempo inteiro. Às vezes ele adoece mais até, às vezes, do que o paciente, né? Porque ele passa a não se cuidar, né? Ele passa a só viver em função, né? Do outro. E quando a gente atende o familiar, a gente precisa resgatar esse cuidado também para o familiar, né? Que ele precisa também olhar para si, estar bem, cuidar de si para estar bem para cuidar do outro, né? A gente não cuida de ninguém se a gente não está bem também, né? Mas é sem dúvida fundamental, Eliana. Fundamental. Cláudia, uma pergunta agora aqui. Só vou trazer perguntas polêmicas aqui. Você responder. Você tá na fogueira. Tá na fogueira, Glaucia. Ó, brincadeira. É verdade. Ainda bem que você tem muita experiência, então você sai de ser na moleza. Ó, minha pergunta é a seguinte, e você vai entender o motivo dela. Como é que eu posso dizer? Esses grupos de apoio, onde todo mundo ao mesmo tempo compartilha a sua experiência. Certo? Inclusive a gente quer fazer uma coisa desse tipo aí. Sim. Vamos. Spoiler. Vamos fazer, inclusive. É verdade. Então, assim, funciona também. Então, assim, a gente tem o desejo, você sabe, né? Muito bem, de fazer reuniões de maneira periódica e talvez aberta para as pessoas participarem e em grupo. Para essa troca de conversa, porque que a gente está aqui, a gente está numa live, então eu falo, ele fala, tá, mas algumas pessoas não falam. Esse tipo de atividade também funciona, também ajuda, assim, não vai ser exatamente algo individual, né? Sim. Então também tem um exercício das pessoas terem a tranquilidade de ouvir e, na medida do possível e da possibilidade de falarem e tudo mais, mas funciona esse tipo de situação, assim, onde todo mundo pode conversar e tá tudo certo. E eu queria aproveitar essa pergunta e já emendar uma outra, assim. Algumas coisas não são terapêuticas, mas ajudam bastante, assim, então, tipo, elementos do dia a dia da pessoa, né? A gente até falou nas lives anteriores aí, a doutora Carolina falou, né, quando a gente falou sobre medicina integrativa, a pessoa sair, a pessoa dar risada, tá? Aquilo ali não é terapia, mas é terapêutico. Fala disso também, dessas duas coisas. Por partes. Eu aproveito, eu só mando perguntas 2, 3 de uma vez. Aí a gente se perde, porque eu sou loira, demora pra raciocinar um pouco. Depois, você não me pergunta o que eu perguntei, porque eu não vou lembrar mais, de jeito nenhum.
Ai, Vamos lá, grupo de apoio. Os grupos de apoio, há 2 pontos aí muito importantes. Sim, eles são fantásticos, né? Ajudam muito. Inclusive, eu tenho um encontro mensal todo mês com uma paciente de câncer de mama. Elas relatam que o quanto ajuda, o quanto é importante ouvir a história das outras, né? Uma ajuda a outra, dá apoio para a outra, né? Rola, né, a identificação, né? O não se sentir só, compartilhar suas questões com quem está vivendo, né? A mesma situação, né? Isso dá o sentimento de que não se está sozinho. Então, sem dúvida alguma, os benefícios são, né, inegáveis, né? Até ó, as meninas estão dizendo que ajudam sim, Sim. e ajuda muito. Só que aí entra o outro cuidado que eu sempre digo para as meninas do grupo. Nem todo mundo tem perfil para grupo. O que significa isso? Né? Que significa que tem pessoas que são muito ansiosas, que se colam muito no sofrimento do outro, né? Que já tem o seu sofrimento e aí pegam do outro para si, não dormem, né? E fica pior do que já estava, né? Ouvindo a história do outro. Então eu sempre recomendo, e a gente sempre tenta, né, fazer uma triagem, digamos assim, até para orientar, né? Não é todo mundo que tem perfil. Se você percebe que ouvir a história dos outros está te fazendo mais mal que bem, não participe, né? Busque outra forma, uma terapia individual, algo assim, né? Participe se você consegue lidar bem, né, com o que é teu e com o que é do outro, né? Ali é um momento extremamente rico, né, e que ajuda muito. Mas só tem que ter esse cuidado, né, que às vezes não é todo mundo, né, que consegue lidar realmente com o outro, porque assim, grupo é uma coisa imprevisível, né, Fernando? Tem grupos que é super tranquilo e tem um grupo que às vezes tem alguém completamente que recebeu o diagnóstico naquele dia e está completamente, né, chorando o tempo inteiro, está extremamente fragilizado e entrou no grupo. Isso fragiliza as outras também, né? Então, por isso que também é bom que seja mediado por um psicólogo, né? Porque aí a gente consegue também dar esse direcionamento ali, né? Fazer essa mediação toda, enfim. Mas é realmente. Psicólogo, no caso, é a Glaucia Flores. A gente Não, vai eu fazer digo esse nos grupos em convite. geral, Tô né? Que os brincando, hospitais de claro. câncer, né? Entendi. A Os gente vai fazer hospitais de esse câncer, convite. né? Os hospitais de câncer, a maioria tem trabalhos em grupo, né? São fantásticos. Sim. Barretos, eu quando fiz meu estágio lá, participei, né? É maravilhoso, né? Quando participa outros profissionais também, um grupo psicoeducativo, né? Que os profissionais tiram dúvidas dos pacientes, é maravilhoso, né? Trabalho em grupo. Enfim, só tem que ter esse cuidado, né? Assim, sempre. É, Era outra é verdade. vez. Agora eu lembro a outra pergunta. A outra pergunta era o seguinte: aquilo que não é terapia, mas é terapêutico. Ah, Então, sim. tipo, coisas que a pessoa pode fazer e tal, no dia a dia, para Sim, ficar mas mais. isso super também recomenda viver além da doença, né? Você não precisa passar, como muitos acabam paralisando sua vida e só esperando a próxima quimio ou a cirurgia e não sai de casa, né? O voltar, o viver além da doença, a gente super estimula, né? É tentar também encontrar amigos, né? Familiares, fazer um passeio, fazer uma viagem, né? No intervalo de uma quimio, se estiver se sentindo bem, enfim, né? É viver além, né? Buscar isso é muito importante, né? Que existe muitos pacientes que acabam achando que não podem fazer mais nada, né? Que acabam deixar para fazer depois do tratamento. Não, a vida acontece enquanto você trata, né? A vida não para enquanto a gente está tratando, né? Ela precisa também continuar sendo vivida, aproveitada a cada momento, né? Então, sem dúvida alguma, ir no cinema, né? Ouvir música, fazer uma aula de dança, né? Enfim, N coisas que as pessoas têm que. Tem vida pós-câncer, exatamente, com certeza tem. Né? Tem vida Exatamente. antes, durante e após, né? Ele Oi. A gente está aí reta final dessa live, a gente está mais de 1 hora e 8 minutos de conversa. Queria que você faz uma pergunta, ou você faça suas considerações aí sobre essa conversa. Perguntas para a Glaucia, que é a pessoa que sabe responder tudo. Ah, O que não. você quiser falar. ai, olha, eu acho que eu não tenho mais perguntas para fazer. Eu acho que tudo que a Glaucia falou, pelo menos
a mim já respondeu. Eu não, né, talvez as pessoas que estão aí ouvindo, acho que tem, se tem alguma outra pergunta, né, podem fazer. Enfim, a mim resta, bom, as minhas considerações, né, ou a minha consideração é na questão de que a terapia, para mim, né, a questão de estar fazendo a terapia com a psicóloga, foi algo que, como eu já disse no início, né, foi muito importante para eu reaprender até a voltar à vida. Ou, eu não vou dizer voltar à vida, não, acho que não seria bem isso. Eu conhecer e descobrir uma nova forma de viver. Isso é mais correto de dizer. Porque o que aconteceu? Eu saí com as informações que a gente começa a ter, até a Gláucia falou uma coisa aí que é muito importante, que foi muito importante para mim. A questão das crenças limitantes, né? Que a gente passa, às vezes, vivendo uma vida inteira e aí você percebe que não é nada daquilo, não é aquilo. Na verdade, a vida é muito mais do que aquilo tudo, né? Que a vida a vida ela tem muita coisa boa, a vida na questão, principalmente na questão assim, que eu passei a entender mais sobre espiritualidade, a diferença de espiritualidade e religião, né? Eu vivia muito a questão da religião. Hoje em dia eu vivo mais a questão da espiritualidade. Isso me trouxe paz, né? Trouxe paz para os meus momentos, fez eu me entender, né, cada um dentro da sua crença, quem que é esse ser maior, quem que é Deus, que ele é uma pessoa assim muito maravilhosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que só faz as coisas para o nosso bem. Não, ele não tem nada a ver com o mal que a gente vive, com as coisas que nos trazem sofrimento. Ele tem a ver, sim, no momento em que você acredita, tem fé, tem esperança. Então, a terapia ela veio fortalecer a minha fé, a minha esperança. Ela veio fortalecer as coisas que eu acreditava, né? A questão de ter o apoio da família, o apoio de amigos. Então, ela veio fortalecer a importância de tudo isso. Então, essas são as minhas considerações, né? Ela trouxe muitas coisas, né? Que eu poderia falar aqui muito tempo, mas eu acho que isso é o mais importante, né? O fortalecimento que ela traz para a gente poder seguir, né? Ela nos ajuda a nos descobrir, que nem a Gláucia falou, que a gente não pode viver só as emoções, a gente precisa do racional para poder seguir, que a gente vai aprender a vida inteira, somos aprendizes nessa vida, e não é porque hoje aconteceu uma coisa ruim que isso vai prevalecer a vida inteira. Não, faz parte, é toda uma parte de um contexto, é uma parte daquilo, de coisas que a gente vai ter que viver, faz parte, né? O sofrimento, ele faz parte. Então, assim, eu estou ainda nesse processo, me descobrindo muitas coisas, então é o que eu digo, eu faço, tipo assim, eu faço qualquer coisa para eu não deixar de fazer terapia, né? É isso que eu preciso muito da terapia. Às vezes, um dia, só eu falar, né? Só eu falar, eu dizer o que eu estou sentindo. Outro trocadilho da psicologia no Brasil. E eu, às vezes, só por falar, ou aquele momento, eu trazer mais as minhas vulnerabilidades mais à tona, assim, né? Eu poder entender tudo isso, e fez muito bem para mim, para minha vida, né? Mas eu tô aí a caminho, tô aprendendo, no autoconhecimento, enfim, tudo isso, todo esse processo que eu passei, para mim, junto com a psicologia, né? A psico-oncologia, que seria, no caso, as especialistas, né? As psicólogas especialistas nas pacientes, as pessoas que vivem com o diagnóstico de câncer, enfim. Então, é primordial. Primordial. Às vezes eu falo que até para você
definir a sua vida, se você quer, como que você vai fazer essa questão do tratamento, como que ele vai ser para você, vai ser um sofrimento, né? Ou ele vai te trazer mais bem do que mal, enfim, decidir, tomar decisões. Então, é isso que eu tenho para trazer. Muito obrigada, Eliana, pela propaganda da terapia, foi muito importante para as pessoas entenderem. Acho que a gente falar, né, da importância, parece que agora quando um paciente fala, né, parece que tem outro peso, né? Parece que a gente só está fazendo propaganda no nosso trabalho. Mas quando alguém fala, né, acho que tem outro valor também, né? É muito bom também ouvir, né, esses feedbacks, assim, esses retornos, né, que você e tantos outros nos dão para até a gente entender também, né, a importância. Sabe que no início, quando eu fiz a minha primeira pós ainda lá no Rio, no INCA, não sabia nada de nada, né, tinha acabado de me formar e tal, e fui para a especialização, eu ficava muito confusa, assim, gente, será que a gente ajuda realmente alguém? Porque eu via tanto sofrimento, né, era tudo novo e era muito impactante. Eu fiquei numa aula só de cabeça e pescoço do INCA, que é bem, bem difícil, assim. E eu achava que, cara, que diferença faz o psicólogo nesse momento, né? E eu fui aprendendo que faz muita diferença, né? Assim, no dia a dia, eu via a mudança, o que os pacientes falavam, né? Faz toda a diferença, né? Ter alguém nesse momento de dor, alguém que te olha no olho, que pega na tua mão e vai caminhar contigo, né? Isso faz uma total diferença, né? Eu aprendi na prática, com cada paciente que eu atendi até hoje me ensinou, né? Que o quanto é importante o cuidado do psicólogo, a importância da psicologia e da saúde emocional. Vou chorar se eu continuar, vamos parar por aqui. Chora. Ô, assim, só que diga. Vai. Não, você quer concluir? Não, eu só queria... Eu só queria dizer assim que assim como existe, tá? É um depoimento também meu aqui. Assim como existe médicos e médicos, existe psicólogos e psicólogos, né? Eu passei por isso. Eu passei por alguns que eu simplesmente falei, não, aqui não fico. Não é aqui que eu vou ficar. Né, como diz os outros, não é aqui que eu vou amarrar meu burro, não. Mas, como assim, aí eu fui procurando, eu fui em busca, eu falei, não, tem que ter. E olha, gente, eu vou dizer assim, e não vamos pensar também na questão, porque às vezes a gente pensa que os mais caros são os melhores. Não, gente, eu passei. A Gláucia mesmo, olha, deixa eu só, rapidinho. A Gláucia, eu conheci a Gláucia num... era um projeto Ana Saúde, Gláucia? Então, que foi indicado pela... esqueci o nome dela também, que é uma paciente de câncer de mama no Instagram. E eu acho que é uma Linda Janela, não, é a outra, esqueci. Aí foi que ela falando do projeto, e eu fui buscar, e aí eu encontrei a Gláucia, né? E aí depois acabou esse projeto, a gente, né, enfim. Mas aí eu passei por outra, e aí eu fui buscando, entendeu? Então, é tudo na vida. Se não dá certo daquele jeito, com aquela pessoa, com aquele profissional, vamos buscar outro, vamos atrás daquilo que nos faz bem, daquilo que nos traz algo positivo. Às vezes a gente vai no médico, não gosta, vai no outro, não gosta, até achar o que a gente gosta, né? Eu já passei por 10 ginecologistas, até achar o que eu gosto, até hoje não achei ainda, mas tô procurando. Né? Enfim, mas é isso, né? Muito, muito bom te ouvir também, matar saudade, né? Sim. E assim, como só um recadinho pro povo, que acho que também muita gente que tá aqui não me segue, né? Convidar que me sigam e lá tem muita coisa, muito conteúdo no meu perfil. E no link da minha bio tem 2 e-books também gratuitos, que que eu e uma colega fizemos só para o paciente lidar com o emocional, e outro que eu fiz para da família e amigos aprenderem a lidar com o paciente. Então, lá no link da bio, gente, é só clicar. Se vocês não conseguirem, manda uma mensagem para mim no direct que eu envio, né, o PDF e tudo. Acho que também esses 2 e-books fizeram um sucesso, assim, e ajudou bastante gente. A gente ficou bem feliz, né? E é isso, só agradecer mesmo, né, vocês, Fernanda, Eliana, né? Foi uma alegria estar aqui, poder falar desse assunto que eu amo, né? E espero que tenha contribuído.
Ó, só para lembrar, esses e-books também estão nos mesmos, que você falou, estão no Assim, site da ACO, www.aco.ong.br, além de ter vários conteúdos. Tem conteúdo lá, tem indicação de filme, indicação de livro, tem os e-books da Glaus para baixar, tem um monte de coisa. Então, quem nunca acessou, pode acessar. E eu, como Pode falar, Eli. como paciente, indico, tá? A Gláucia e a Aco. Ah, Então, pode. agora sim. Estava É, esperando. não, com certeza. Tô Eu, brincando. eu, eu indico, porque são, né, até esses dias eu estou assistindo as lives, né, que foram feitas esses 2 dias, por conta do meu trabalho, eu não consigo assistir online. Aí eu estou assistindo, gente, é muita informação de qualidade, é muita gente boa mesmo, gente que passa informação assim, de uma forma que a gente consegue entender, sabe? A gente paciente. E então assistam, sigam a ACO, eu recomendo, a Gláucia, que vocês não tem nada a perder, só a ganhar. É isso. É Cuidem verdade. suas Olha, Eli. emoções, né? A gente só tem a ganhar quando cuida delas, né, Eli? Isso, é isso aí. E eu Ah, agradeço, tá? Já vou agradecer também por estar aqui. Muita gratidão por ter, eu sempre digo na minha vida, encontrado a Aco, encontrado a Gláucia. É, assim, eu não tenho palavras para agradecer é, tantos benefícios, né, que tudo isso me trouxe. legal, que bom ouvir isso. Eli, muito obrigado. Agora eu vou falar um negócio, agora só para fechar mesmo, sim. Primeiro, agradecer a Eli por ter falado aqui pra gente. Ela sempre vem com falas legais, sempre coisa boa, positiva. Maravilhosa. Obrigada. Uma Sou fã. pessoa incrível. Eu também sou fã, tem que dar uma palestra pra gente. Ah, Ah, tô longe. com certeza. A Gláucia tá mais do que dentro, né? Tá, a gente tem vários projetos aí para falar a respeito. Então, ó, a gente está pensando aí seriamente, né? Em breve a gente comunica, mas voltar com essa história dos grupos, que são esses grupos que a gente acabou de dizer aqui, grupos terapêuticos. Então, ó, podem avisar as pessoas dentro do grupo da ACO ali, certo? No Instagram, no WhatsApp. Mas depois a gente vai comunicar oficialmente isso, vai ver como que a gente organiza, para todo mundo participar, que acho que é legal, uma coisa que a gente já fez, né, Glaucia? Na pandemia, depois parou, mas estamos aí pensando em retomar. Segunda coisa que é interessante, a gente vai ter o evento de outubro, nem todo câncer é rosa, então a gente vai falar sobre bastante câncer de mama e câncer de ovário, certo? Em novembro, a gente tem um encontro de pacientes aqui em São Paulo, certo? Então, assim, Que eu vou conhecer as pessoas estão pessoalmente, que eu ainda não vi. pessoalmente, claro, Ah, eu é já verdade. conheço, eu já A Eli já conheço. na Nossa, verdade, Glaucia, a gente já esteve num mesmo evento, que a gente não se conhecia, mas a gente esteve lá em Brasília, aí em Brasília, na verdade, verdade. no mesmo evento. Não deu tempo da gente se falar. Mas, assim, a gente não está fazendo isso. Poderia ser em qualquer cidade, em qualquer lugar, mas a princípio a gente está pensando em fazer aqui, então as pessoas podem se organizar. E é um dia que a gente quer, por isso que eu estou compartilhando isso aqui, ter a experiência, não de só falar, porque a gente passou o ano inteiro falando sobre medicina, sobre experiência de paciente, blá blá blá, tudo assim que acrescenta. Mas nesse dia em específico a gente quer ter um outro olhar, assim, que tenha mais a ver com algo que os pacientes realmente queiram e realmente para integrar essas pessoas e para a gente também chegar em um lugar diferente, entender assim o que a gente pode fazer, mas que seja muito leve, seja um encontro bom. Então, ó, eu estou falando isso agora para que todo mundo, com certeza, já estou contando com a sua presença, para que todas as pessoas possam contribuir com ideias também. Vamos fazer assim, sabe? Vamos ajudar nesse sentido que eu acho que é muito legal. Então, esse é um ponto. Então, ó, ideias, quando vocês tiverem, manda aqui no direct, manda para mim, manda para a Gláucia, manda no grupo, manda para a Viviane, para a Tamara, certo? Que a gente troca essa ideia. Outra coisa, assim... Em São Paulo, em novembro. Amanhã mesmo a gente fala disso, já com data definida. Vou falar disso amanhã. Aí a gente tem outra história que é o seguinte, assim,
que eu acho que é interessante. Depois, eu gostaria que vocês falassem o que vocês acharam desse evento aqui da Virada Oncológica, porque é muito legal. Pensa que as pessoas que participaram aqui são pessoas muito boas, assim, e que a gente teve a oportunidade de dialogar, de perguntar. Claro que não dá para responder as perguntas de todo mundo o tempo todo e tudo mais, mas a gente tem a oportunidade de dialogar com essas pessoas. São pessoas incríveis, com currículos maravilhosos, e que a gente, de graça, teve a oportunidade de conversar, de perguntar e tudo mais. Então, assim, falem o que vocês acharam dessas pessoas, desse evento e tudo mais. Ah, tá ruim, não consegui ouvir, é péssimo, porque não consegui enxergar as pessoas ali, daí a gente pode ver um outro modelo para o ano que vem, faz um podcast, faz presencial, faz híbrido, sei lá o quê. Eu acho que isso é bem-vindo. Todo mundo pode ter a oportunidade também de, aqui, dessa vez eu convidei algumas pessoas que realmente eu sei que tem a ver com as falas dessas pessoas que foram convidadas, mas, eu quero fazer uma live. Pô, manda uma mensagem no direct aqui, a gente conversa e vamos ver qual é a história, você pode contar essa história. Faz uma live com isso, com alguém e tal. A gente vai atrás dessa pessoa também para fazer. Acho que isso são colaborações interessantes para a gente fortalecer nesse sentido. Então falem e deixem a opinião de vocês mesmo. Se não gostou, também fala, não gostei, a pessoa era chata, o Fernando falou muito, ele falou pouco, não apareceu, a internet é ruim. Tudo isso é interessante para a gente saber e para a gente melhorar. E aí também, manda essas lives, se vocês assistirem, mas para as pessoas que vocês acham que podem aprender com esse conteúdo aqui, que eu acho que é muito legal, assim. Tá aí, tá de graça, tal, manda um aviãozinho aí, marca a pessoa e tudo mais, que é muito interessante. Certo? São esses os recados. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. É verdade, ó. 10 horas e 26 minutos depois. Não é verdade? Maravilhoso. Foram 10 horas e 26 minutos de conversa em 2 dias e, enfim, muita coisa aí. Certo? Então, obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.